Nós vamos ler hoje, então, como eu falei, amados, do capítulo derradeiro, último capítulo de Efésios, que é o capítulo 6, tá? E nós vamos ler dos versos 10 até o verso 20. Diz assim o texto: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Até aí, amados. No último sermão, domingo passado, no capítulo 4 de Efésios, nós fomos exortados a não vivermos como as demais nações que não conhecem o Senhor e não creem, né, em sua palavra. E, amados, foi o sermão da semana passada, que, segundo Paulo, nós devemos tomar cuidado para não vivermos a nossa vida como vivem aqueles que não acreditam em Deus, não conhecem o Senhor, não acreditam em sua palavra, porque, embora nós vivendo a vida comum de todos os seres humanos, nós hoje vivemos conforme aprendemos de Cristo Jesus. E essa é a proposta dele. Porque não faz sentido nós voltarmos a viver como se não conhecêssemos a verdade em Cristo Jesus. Inclusive, nós não só conhecemos e aprendemos de Cristo Jesus, mas nós temos comunhão com Ele. Ok? Essa é uma verdade da nossa vida, da nossa história. O que fazemos na nossa vida de oração só faz sentido e é verdadeiro se essa comunhão for de fato com Deus vivo, com Cristo vivo, ok? E quando a gente fala de comunhão com Cristo, né, pode levantar muitas questões, mas a natureza dessa comunhão é algo quase que constrangedoramente simples. Porque, por exemplo, falando da oração, o que Jesus Cristo mesmo nos ensinou sobre a oração? É você entrar para um lugar de solitude e ali falar com o Senhor. E ele diz: o Pai que vê em secreto te ouvirá, te recompensará, estará ali com você. Então, é uma natureza, não é aquela coisa cheia de alegorias, não é como a gente vê, às vezes, as invocações de outros deuses, uma coisa bizarra, violenta e tudo mais. O Senhor deixa claro como isso deve estar na nossa rotina. Então, você tem a intenção de buscar Deus, você vai buscar Deus. Se você estiver sozinho, você vai sozinho e invoca seu nome, fala com Ele. Ele diz: o Pai vê em secreto, está em secreto, mas Ele está. E Ele vai recompensar. Então, à luz de tudo que Paulo está ensinando aos Efésios, ele diz: não faz sentido vocês viverem como vivem as nações que não conhecem o Senhor, não creem em sua palavra. Então, não vivam como os demais gentios, porque vocês aprenderam a verdade de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E no sermão de hoje, amados, nós vamos ver que Paulo, ao encerrar sua carta,
nos deixa um exemplo de qual deve ser o nosso grande objetivo no mundo. Na semana passada, à luz de Efésios, nós vimos que nós não, embora vivendo a vida comum de todos os homens, trabalhamos, cuidamos de filhos, fazemos de tudo que o ser humano faz, desde que seja lícito, ok, amados? Mas ele diz, olha, não vivam como gentios, porque vocês hoje têm o conhecimento da verdade. Nós hoje vamos ver, à luz desse capítulo 6, Paulo encerrando a sua carta, né, o exemplo que ele nos dá a partir de um pedido que ele faz à igreja, né, um exemplo de como deve ser, ou qual deve ser o nosso grande desafio no mundo. Ok, amados? Estamos aqui, vivendo a nossa vida comum, como eu disse, mas ele coloca, a partir de um exemplo que ele dá aqui, de um pedido que ele faz a essa igreja, qual deve ser o nosso objetivo, o nosso propósito, o nosso alvo no meio do mundo. Bem, mas para isso, para compreendermos isso, né, esse objetivo dele, esse exemplo que ele nos dá, é preciso que nós sigamos aqui os passos que levaram Paulo a chegar a esse ponto, né, de fazer, então, esse pedido que ele faz, vocês vão ver, e que torna-se para nós um grande exemplo de qual deve ser o nosso objetivo de vida, como ser humano, como homem, como mulher, como crente diante de Deus. Qual deve ser o nosso desafio? Então, é preciso, para entendermos aqui o contexto, nós olharmos ele seguindo aqui. Eu não vou fazer a exposição dos versos de 10 a 20, é uma parte bastante conhecida das Escrituras, mas eu quero chegar a este ponto em que Paulo, que para mim é algo que chamou muito a minha atenção, e eu vejo que a gente deve seguir esse exemplo dele. Não temos outro caminho, amados. Pois bem, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, à luz de onde vamos chegar aqui nessa manhã, salta aos olhos a coerência do pensamento expresso nas Escrituras. Não tem contradição, amado. Tudo é muito coerentemente encadeado. Você vai ler de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver essa coerência. Não existe contradição nas Escrituras Sagradas. Pode existir mau entendimento ou um entendimento falso, ok, amados? Mas quando nós lemos a Escritura Sagrada à luz da iluminação do Espírito Santo, a gente vai perceber a coerência que há entre elas. Inclusive, aqueles que tentam negar a divindade das Escrituras Sagradas, a inspiração divina, e que olham para esse livro de forma não cristã, não crente, eles ficam admirados como que tem um fio condutor que vai de Gênesis até Apocalipse. Não é uma coisa solta, sabe? Aquelas coisas no ar. Não é. Então, salta aos olhos a coerência do pensamento expresso nas Escrituras. Isso é importante para nós hoje aqui, à luz do que eu vou falar, do que eu vou trazer para os irmãos, segundo essa carta, porque Paulo também, ele é coerente com tudo aquilo que ele começa lá, no primeiro capítulo de Efésios, e aqui ele está terminando a sua carta. E, para mim, ele termina de uma forma muito intrigante, que deve chamar a nossa atenção, e esse é o ponto aqui nessa manhã. Então, eu estou falando aqui que salta aos olhos essa coerência do pensamento expresso nas Escrituras Sagradas. E Paulo começa esse texto que nós lemos aqui, a partir do verso 10, do capítulo 6, dizendo que a nossa luta é contra o antigo sistema que atuava em nós antes de nós crermos e sermos profundamente abençoados pelo Evangelho. É o que ele começa aqui a falar. Quando ele diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o quê? E ele vai dizer que é exatamente contra o antigo sistema que atuava na nossa vida antes de nós crermos e sermos profundamente abençoados pelo Evangelho. Que sistema é esse? Nós podemos recordar olhando lá em Efésios 2, a partir do verso 1. Ele diz assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo. Agora ele vai falar do sistema, do regime. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos
no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse era o sistema. E agora aqui, quando ele começa, terminando já a sua carta, quando ele começa a falar no verso 10, olha a coerência dele, porque ele coloca que essa era a nossa condição, debaixo desse regime, nós fazíamos a vontade da carne, do pensamento, seguindo o curso do mundo, e o curso do mundo é a segunda potestade do ar, e agora aqui ele vai dizer que a nossa luta nesse mundo é com esse antigo regime, com esse antigo sistema, ok, amados? Então você vê assim a brilhante coerência nisso tudo. Então ele diz lá, deixa muito claro qual é o curso do mundo. A coisa não é inocente como parece. A coisa não é cultural, como se cultural fosse usado de uma forma mais pura possível. É espiritual, amados. A existência está marcada pela queda humana e está debaixo do domínio de um curso que é maligno, ok? Ele abre os olhos para isso. E agora ele vai dizer que a nossa luta continua sendo contra esse sistema, mas esse sistema não tem mais ingerência sobre nós, porque ele diz lá em Colossenses, capítulo 1, verso 3, ele diz assim, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ok, amados? Então, está aí essa coerência, entendeu? O cristão ele não deve temer as trevas, mas ele deve abrir os olhos para a investida das trevas, porque, amados, existe uma insistência por parte das trevas sobre os filhos ou a vida dos filhos de Deus. Ok, amados? Embora não haja poder e domínio sobre os filhos de Deus, há uma insistência por parte das trevas sobre a vida dos filhos de Deus, e é para isso que o apóstolo Paulo está aqui abrindo os nossos olhos. Verso 12, ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por descuido, amados, às vezes, podemos ser vencidos. Ok, querido? Por descuido. Por que será que ele está chamando a atenção aqui disso? Porque há perigo. Por descuido, às vezes, nós podemos ser vencidos. Não fosse a misericórdia e a perseverança de Deus, nós seríamos permanentemente derrotados. E isso não. Ok, amado? Mas tropeçar por descuido não é agradável. Ser vencido por um laço maligno no qual não se prestou atenção não é nada agradável. Então, por descuido, nós podemos aqui e ali ser vencidos. Sermos vencidos. Não fosse a misericórdia e a perseverança de Deus, nós poderíamos, de fato, ser derrotados permanentemente. Mas o Senhor, em sua providência, usa os recursos que Ele mesmo disponibilizou para todos nós, para nos manter firmes. E, amados, que Paulo vai chamar aqui no verso 10 de fortalecimento em Cristo e na força do seu poder. Então, existe uma insistência, uma luta das trevas que dominava sobre a nossa vida, não domina mais, mas insiste. Ok, amados? É só a gente recordar, vindo desde a queda, da entrada das trevas nessa criação, e como Satanás chega com tudo e joga o ser humano na queda, na alienação de Deus. E o Senhor ali, obviamente, deixa muito claro que as coisas não ficarão assim. Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Especialmente o plano que Ele tem para a sua criação, que Ele fez para o louvor da sua glória. Bem, amado? E o Senhor, e a gente percebe no decorrer da revelação, no desenvolver da revelação, que Ele vai deixando claro a intervenção dEle no meio do mundo com um único objetivo, resgatar esse ser humano que havia caído. E fica gritante para nós, amados, quando a gente percebe que o segundo Adão, Jesus Cristo, o Redentor, quando ele pisa nesse mundo,
ele torna-se alvo justamente do império das trevas. A tentação de Cristo mostra isso. Ok, amados? E é para isso que Paulo está aqui abrindo os nossos olhos. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Há um domínio, amados. Então eu disse que por descuido, às vezes, nós somos vencidos, e não fosse a misericórdia e a graça de Deus, nós seríamos derrotados permanentemente. Mas Ele usa os recursos que Ele disponibilizou para que nós fôssemos fortalecidos na força do poder de Cristo Jesus. Amém? E Efésios 6, 10 diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está, amados, nosso lugar de refúgio, nosso lugar de fortalecimento. Ele continua: vistam-se contra toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu vejo aqui que numa espécie de concorrência, nós precisamos lançar mão de todos os equipamentos espirituais disponíveis a nós. E eu lendo aqui agora com vocês esse texto aqui, enquanto era projetado, me vem à mente o seguinte: esse negócio de caminhada cristã não é para a gente desleixar, amado, ou não deveria ser. Não deveria ser. Eu disse aqui que Deus, na sua sabedoria, claro que Ele sabia que as trevas iam continuar investindo. Isso não é brincadeira, amado. Gênesis 3 não é brincadeira. Por outro lado, é a resposta para dores que nós suportamos aqui nesse mundo. Porque quando estamos experimentando a dor mais atroz, seja ela de que ordem for, é muito fácil vir na nossa alma. Por que as coisas são assim? Ou então, alguém pode gritar: mas cadê Deus? Cadê o Senhor? Não podemos ignorar, amados, que os espinhos desse mundo vieram depois da queda. Antes, a existência era chamada, por conta da sua condição, de Éden, paraíso, lugar das delícias, uma delícia existencial, um prazer glorioso, um deleite maravilhoso. E depois passamos a experimentar todo tipo de espinho, todo tipo de tristeza, todo tipo de dor. Então é claro que o Senhor Deus sabia que as trevas não iam deixar a coisa para trás, porque no primeiro momento parece que ele teve uma vitória, o inimigo. Mas quem é ele para disputar com Deus? Deus não tem rival, ele tem inimigo, o que é muito diferente, amados. Okay? Então, ele está aqui dizendo o seguinte, que Deus disponibilizou para nós equipamentos para que nós pudéssemos nos proteger. Mas tem um detalhe: nós precisamos lançar mão de tudo aquilo que Deus disponibilizou. Por isso que eu disse assim, que essa caminhada cristã não deve ser para desleixado, porque senão você vai ter um resultado desastroso. Por isso, peguem, olha aqui, tem um imperativo aqui, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa promessa, para mim, é maravilhosa. Como consta nos planos eternos de Deus, está à nossa disposição os recursos divinos para nós obtermos vitória em nossa peregrinação em um mundo onde o antigo regime, amados, não desistirá até ser derrotado definitivamente. E ele será. Amém. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, ele diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Nesse tempo, amados, o povo de Deus descansará de suas lutas por toda a eternidade. Mas, enquanto isso, existe uma luta, existe
ou melhor dizendo, amados, existem ataques, existem laços. No entanto, não estamos desprovidos dos recursos necessários. Esses recursos estão disponíveis em Deus, ok, amados? Com todo respeito, esses recursos estão em Deus, em Cristo nosso Salvador. Amém, amados? Todos eles que nós precisamos para seguir a nossa vida, a nossa caminhada. Então, queridos, quero fazer aqui, eu estou dizendo que eu não estou expondo esses versos todos os versos de 10 a 20, mas fazendo aqui uma breve análise, só para falar desses recursos. Ele fala de uma forma figurada, e maravilhosamente figurada. Às vezes as pessoas ficam muito nos detalhes ali, nos detalhes às vezes se perde a coisa direta, sabe? Então ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí ele vai dizer: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, ou seja, que a verdade esteja amarrada na sua vida, esteja firmando você, não de modo frouxo, sabe, amado? E às vezes a gente vê essa fé é muito frouxa. Creio, você crê? Eu creio de fato. É amarrar essa verdade na vida. Portanto, tomai toda a armadura, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Você vai ficar firme, se a verdade estiver firme na sua vida. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Você anda, sabendo que está andando em um tempo em que você tem com que calçar os seus pés, tem com que se proteger para você ir adiante, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. É o tempo todo, amados. E por que a fé é um escudo e se torna uma defesa e apaga os dardos inflamados do maligno? Porque ele só vem com mentira, amados. E a nossa fé está baseada na verdade. E você neutraliza as mentiras de Satanás com a sua fé. E a fé, ela é esse exercício nosso, essa resposta nessa para com Deus, mas ela, de um modo geral, às vezes a Bíblia se refere à fé cristã, por exemplo. É o corpo das verdades, tudo aquilo que nós cremos. Ele diz, então, embrace esse escudo da fé, e vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. É o tempo todo, o tempo todo. Você devia desconfiar mais de alguns pensamentos que vêm à sua mente. Já ouviram falar de pensamentos intrusivos? A psicologia trata bastante, mas não só a psicologia disso. Que são pensamentos que te desconcertam, que não fazem parte do seu enredo de pensamentos e que brotam na sua mente. A gente devia desconfiar mais, amados. Quando João está falando de Judas, que traiu Jesus, tem um trecho que ele diz assim: tendo enchido Satanás o coração de Judas. Por onde, amados? Pelo pensamento, pelas sugestões. E a gente precisa cuidar mais disso. E às vezes Satanás nos enreda, porque tudo que ele quer, por que ele não vem e se apresenta com a sua cara bela e propõe o que ele quer propor? Porque ele quer que nós acreditemos que nós mesmos não valemos nada e não somos dignos do Cristo em que nós cremos. Então é fácil para ele trazer um dardo, injetar algo que você acredite que vem de você, para você dizer: eu não mereço isso, olha quem eu sou. Não estou dizendo que nós não tenhamos pensamentos iníquos, não é isso, amados, mas há uma estratégia de Satanás para nos trazer
E a melhor coisa, amados, que aliás é uma celeuma, tem muita coisa nessa pesquisa de como lidar com os pensamentos intrusivos, que às vezes os recursos é um tiro que sai pela culatra, não é? Mas aqui falando da questão de Cristo, é o seguinte, amados, o Senhor te repreenda. Fale em voz alta. Fale em voz alta. O Senhor te repreenda. Ore ao seu Senhor. E diga, Senhor, eu não reconheço esse pensamento dentro de mim. Isso não faz parte, porque às vezes os pensamentos intrusivos vêm como blasfêmia, amados. E você pode estar num lugar do culto e pensa uma blasfêmia sobre Deus. É um laço, é um dardo. Paulo diz assim, olha, embrace o escudo da fé, pegue firme. Ele continua, tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que você vai usar essa espada se você não a conhece? Ler Bíblia não é uma devoção, com todo respeito, amados, ao modo ladainha. Não é só para isso. Você tem que conhecer, de fato. Por isso que a gente tem que tomar cuidado se a gente alimenta a semana toda com versos soltos dos aplicativos maravilhosos que nós temos. Mas a gente tem que conhecer livros. A gente tem que entender o que é um livro histórico, o que é um livro inspirado, mas poético, o que é um registro histórico. A gente tem que conhecer, amados, o contexto, a gente tem que conhecer a Bíblia. E Paulo está dizendo assim, embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma de ataque. Não é como o escudo da fé, de defesa, mas de ataque. Ok, amados? E a gente precisa conhecer essa espada para saber usá-la. Uma espada de verdade, eu não saberia usar, amado. Pegar aquilo, é pesado, eu não sei como manusear. Mas ele está, assim, pressupondo, está falando para a gente que conhece a palavra de Deus, amado. Que conhece Bíblia, conhece as Escrituras Sagradas. Aí eu chego no verso 8, que eu estou chegando aqui no tema de hoje. Com toda a oração, isso que ele vem dizendo, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ele vai dizendo tudo isso aqui, apresentando esses equipamentos poderosos, e ele vai concluindo, com isso tudo, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É uma outra coisa também, amado, que às vezes é muito negligenciada na nossa vida, a vida de oração. E o estarmos de pé vai ser equivalente, muitas vezes, ao quanto nós oramos a Deus. E ele está dizendo aqui que nós devemos orar por todos os santos, invocar por todos os santos. No verso 9 ele diz, e ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me convém fazê-lo. E aqui está, amados, um ponto que eu queria conversar com os amados irmãos. Deve chamar a atenção nossa, queridos, o fato do apóstolo, depois desse grande tema que ele desenvolveu na carta inteira, ele terminar pedindo a oração a essa igreja para quem ele está escrevendo, para que ele possa continuar proclamando ousadamente as gloriosas verdades do Evangelho. Isso deve nos chamar a atenção. A carta de Paulo aos Efésios é um documento do Novo Testamento, um dos mais profundos, ao mesmo tempo transcendentes, doutrinários, muito revelador, como tem sido revelado, como temos
temos tratado aqui nessa série de sermões em Efésios. E chama a atenção, amados. Ele chega ao final da sua carta, ele está falando da oração da vida da igreja, que ele precisa estar atenta, precisa se fortalecer em Cristo, para isso precisa orar ao Senhor com toda oração e súplica no Espírito Santo, e ele pede oração. Ore também por mim. E qual é o objetivo dele? Para que ele possa continuar proclamando ousadamente as gloriosas verdades do Evangelho, ok? Isso nos chama atenção, em primeiro lugar, para a relevância do Evangelho no mundo, ok, querido? Ele tinha escrito para uma igreja, para cristãos, ele está preso por conta do que ele pregava, e agora ele está pedindo a ajuda da igreja, essa igreja para quem ele escreve uma carta tão maravilhosa, inspiradora, com tanta revelação gloriosa, ele pede para essa igreja que ore por ele. Estava falando com o Lucas aqui, enquanto a gente preparava o espaço para o culto, que eu vejo aqui, primeiro, uma humildade muito grande em Paulo, porque ele traz revelações que nós não encontramos em todo profeta, em todo apóstolo. Quando ele diz que nós fomos escolhidos por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo, embora em outros lugares da Escritura Sagrada você vai encontrar essa verdade, mas com as cores que ele traz isso, com a contundência que ele traz isso. É uma revelação muito gloriosa e muito maravilhosa. E não foi algo solto, certamente não. Paulo, ele dá testemunho dos encontros que ele teve com Jesus. Aliás, seu primeiro encontro, que foi transformador na sua vida, o deixou cego de tanta glória revelada nesse encontro. O jogou de joelhos como um adorador, de perseguidor a adorador. Então, amados, ele diz em outro lugar, olha, eu fui arrebatado ao terceiro céu e ouvi palavras que não são dignas de serem mencionadas. E aqui está ele, escrevendo aos Efésios, amados, falando algumas coisas, revelando aquilo que o Senhor quis revelar através dele. E ele diz, quando ele fala lá do espinho na carne que ele teve, ele diz, olha, isso para que eu não me ensoberbecesse por causa das revelações, das visões, porque são questões muito gloriosas. Imagina, você tem uma história da filosofia tentando dar conta da vida, da existência. O que é a vida? Por que as coisas existem? Uma história inteira, e só bate cabeça. Muita coisa maravilhosa se descobre, se pensa, uma riqueza, mas uma história tentando dar conta disso tudo, da vida. Aí vem um homem e diz, olha, antes dele criar todas as coisas, ele já escolheu aqueles que haviam caído por conta da queda, do pecado, e escolheu para a adoção, para serem filhos. Amados, quem é esse cara que traz essa verdade? Olha, Paulo, tem a história de uma filosofia inteira, do pensamento humano, procurando dar conta do que é isso que nós vivemos. Temos paixão pela vida, mas temos que nos dobrar diante da morte e dar tchau para tudo isso. E deixar um monte de gente chorando por nós. A gente não dá conta disso. Aí vem ele falando de algo, não dá conta, pesquisando, estudando, que está tudo circunscrito no espaço e no tempo. Aí vem ele falando de antes da eternidade. Quem é esse cara? Poderia ser um tremendo soberbo. Eu imagino se ele fosse vulnerável quanto às nossas personalidades e líderes da era do Instagram. Quanto pescoço grosso, na verdade, amados. Mas ele jamais foi isso. Ele se assume, inclusive, como dos pecadores o principal. Porque ele foi beneficiário dessa mesma graça que foi determinada antes da eternidade. E ele aqui está humildemente, amados, pedindo a Deus, pedindo que a igreja interceda por ele. Orem também por mim. Com que objetivo? Para que seja solto dessas cadeias, não é isso que ele pede. Estava preso e pensando já qual seria a autoridade que ele encararia. Como encarou?
Ele não pede isso, mas ele pede que a igreja ore por ele, para que, e também ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso para mim também, amado, traz à tona, chama atenção para a relevância do Evangelho no mundo. Porque às vezes a gente vê umas atitudes dos cristãos com relação ao Evangelho no mundo, sabe? Como se a gente estivesse oferecendo uma coisa mais ou menos. Pelo amor de Deus, o que estamos fazendo com o Evangelho? Esse homem pede, olha, eu estou preso, mas eu peço que vocês orem por mim para que me seja dada, no abrir da minha boca, ousadia para proclamar essa verdade. O Evangelho é uma mensagem que, por questões óbvias, amado, precisa ser proclamada no mundo. Ok, querido? Ou nós não entendemos nada. E é muito triste quando a gente percebe que o Evangelho está sendo colocado em pé de igualdade com outras religiões. A gente deve respeitar todo ser humano, ter elegância com ele, mas às vezes isso vai longe. Porque a gente olha, mas é espiritualizado, mas segue uma religião, mas tá, que religião é essa? Porque ele tem uma religião, não tem o direito de conhecer a verdade? Por questões óbvias, amados, pelo entendimento óbvio, o Evangelho é uma mensagem que precisa ser proclamada. Ok, amado? E isso é fato, amado, em todo o mundo. No entanto, queridos, ninguém é suficiente em si mesmo para proclamar essa verdade com esse teor, cujo objetivo é alcançar o alvo mais glorioso na vida de um ser humano. Que alvo é esse? A salvação de suas almas. A Bíblia deixa claro, amado, que ninguém é suficiente em si mesmo para proclamar uma mensagem com esse teor. Lucas, às vezes, brinca quando alguém fala o que ele chama de groselha. Sabe, aquela misturada, né? Groselha é uma coisa, eu não curto muito não, né? Mas aquela coisa meio sem graça, né? Meio rala. Nunca ouvi de ninguém dizer, sou apaixonado por sorvete de groselha. Mas o Lucas se refere a essa coisa rala. Agora, para proclamar essa verdade com esse teor que a Escritura apresenta, ninguém é suficiente em si mesmo. E cujo objetivo é alcançar o maior dos alvos na vida de um ser humano. Que alvo é esse? A salvação da sua alma. E como anunciar essa verdade, amados, sobre a alma, se nós vivemos em uma cultura onde inumerável multidão sequer acredita que existe alma? O desafio começa por aí, não é verdade? Eu não estou dizendo que toda a humanidade sem Cristo não acredita que existe alma, não, muito ao contrário. Você vai ler a filosofia antiga e está lá. Não é muita explanação sobre a existência da alma, a imortalidade da alma, não de um modo cristão, obviamente, mas identificando como essa parte espiritual do ser humano. Mas uma grande multidão sequer acredita que tem alma. Alguns são céticos quanto a isso. Outros não sabem se existe ou não. Então, como pregar um evangelho cujo objetivo é alcançar a salvação da alma numa sociedade, numa cultura que sequer acredita que existe alma? Olha a trabalheira, amados, que a gente tem. E como anunciar essa verdade, então, nesse mundo? Queridos, assim como foi preciso que Deus, em sua misericórdia, manifestasse o seu grande poder, revelando-se como Deus Salvador e que ama e salva o ser humano de sua condição, assim também, amados, nós precisamos de sua virtude, de seu poder, para anunciar ao mundo essa mensagem de infinita esperança. Vou pedir uma gentileza, Leandro, você pode ver se o ar-condicionado está... Voltando aqui, amados,
Isso fica claro para nós nas Escrituras, que nós, da mesma forma como Deus manifestou o seu eterno e maravilhoso poder, se manifestando como Deus salvador e redentor, nós precisamos, presta atenção no que eu estou falando aqui, à luz das Escrituras Sagradas, amados, nós precisamos que Ele manifeste a sua virtude, seu poder, para que nós possamos anunciar ao mundo essa mensagem de infinita esperança. Paulo mesmo pergunta lá em Coríntios, 2 Coríntios, né, dizendo que nós somos a fragrância de Cristo, né, anunciando, né, o Evangelho, a verdade, a salvação. Ele antes pergunta, quem é suficiente para essas coisas? Na verdade, nós precisamos sim. E é nisso que Paulo está interessado aqui, e é isso que eu queria frisar nessa manhã, para a gente concluir, amados. É nisso que Paulo está aqui interessado quando ele está terminando. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Que mistério é esse? Aqui nessa carta, esse mistério refere-se à universalidade da graça de Deus espalhada sobre a humanidade, que até então era compreendida como uma graça, vamos dizer assim, nacional. As Escrituras dos judeus. E Paulo vem pregando, primeiro, que Cristo, que Jesus é o Cristo anunciado pelas Escrituras dos judeus. E que esse Salvador não foi anunciado somente para os judeus, mas para todo mundo. Ou seja, sai de um âmbito nacional para um âmbito universal. E ele está preso por conta disso. Ele diz lá no capítulo 3, verso 1, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, porque eu estou anunciando agora que essa salvação é para todo mundo, que Jesus Cristo não é algo que é interessante somente para a Palestina, somente para os judeus, não é para todo mundo, só a salvação nele. Por conta disso, ele foi preso. Bem, e no contexto de Paulo, na metade para o final do século I, o cristianismo estava debaixo de uma grande suspeita, amados, de ser ou uma seita herética ou uma nova seita judaica. E tinha seitas que vinham numa esteira de uma insurreição e ameaçava governantes e tudo mais. Então era algo ameaçador, porque a sua mensagem era contundente, profunda e universal. Então, queridos, por conta disso, ele sofreu todo tipo de oposição. O alcance da mensagem do Evangelho, como eu disse aqui, ele deixa o âmbito nacional para alcançar o âmbito universal. E essa mensagem do Evangelho é uma mensagem do plano redentor de Deus, do Deus eterno, para ser anunciado a toda a humanidade. Por isso chegou a nós. E é exatamente pelo anúncio da mensagem que Deus chama os seus eleitos. Ok, amado? Ele sabe disso, o apóstolo Paulo. E ele está orando, pedindo oração da igreja dos Efésios, para que Deus concedesse a ele somente isso. E mesmo tanta luta que ele estava enfrentando, ele tivesse ousadia para continuar proclamando essa palavra. Romanos 10, 17 diz, assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A mensagem a ser proclamada precisa, queridos, em primeiro lugar, ser alcançada, ok, querido? Nós alcançamos essa palavra, essa mensagem, o Evangelho? Eu creio muito que sim, queridos, daquilo que eu tenho visto na vida de vocês. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a segunda carta, ele diz assim, no capítulo 4, verso 13, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso também nós cremos e por isso também falamos. Para você falar, você precisa crer. Então, isso aqui exige de você um lugar mais que privilegiado, um lugar de fé na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus.
em toda a palavra de Cristo. Esse deve ser um propósito que deve estar na lista de nossos objetivos existenciais, amados. Eu falei aqui no começo e no sermão de hoje, através da oração, do pedido de Paulo à igreja dos Efésios, ele deixa para nós um exemplo de qual deve ser o nosso objetivo no meio do mundo. Essa vida que estamos vivendo. Preparamos hoje para um domingo cultuar ao Senhor, daqui a pouco vamos ter um pouco mais de recreação, à noite estaremos orando para voltar para a nossa vida comum. Mas Paulo coloca aqui que esse deve ser um propósito que deve estar na lista dos nossos objetivos existenciais. Permanecer inabalável, amados, não deve ter apenas como um alvo somente a nossa vida, nossos objetivos pessoais. Tomemos cuidado, amados. Sabe por quê? Nós vivemos em um mundo onde o self, o ego, o eu, inflou muito. Tomemos cuidado com isso, senão, amados, nós podemos incorrer na condenação que Tiago coloca em sua carta. O que eu estou falando aqui? Que todo esse objetivo que Paulo vem aqui colocando para vocês ficarem firmes, vocês têm que ser fortalecidos em Cristo Jesus, tomar posse de todos os equipamentos que ele disponibilizou para que a gente vença a insistência das trevas. Ele chega ao final dizendo, com toda a oração, obviamente, e orem também por mim, porque eu tenho um objetivo, eu quero continuar proclamando o mistério do Evangelho, essa verdade. Então, o que eu estou dizendo aqui, amados, que quando nós temos esse objetivo de permanecermos inabaláveis, depois de termos vencido tudo, não visa só a nossa vida pessoal, o nosso bem-estar, o nosso prazer. Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos imersos numa sociedade onde o self, perdoe-me repetir, o self, o ego, o eu, inflou muito, amado. Inflou demais. E a gente pode olhar para tudo isso e dizer, onde eu tiro a minha recompensa nisso aqui? Eu quero me encharcar, encher a minha despensa de todas essas bênçãos de Deus. Tome cuidado, amados, porque a gente pode olhar muito para esse ego inflamado e correndo o risco de sermos condenados com aquilo que Tiago condena lá na sua carta, capítulo 3, versos 3 e 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar os vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amados, a gente pode pensar que Tiago está falando somente naquilo que pedimos, de cunho material, mas a gente pode usar essas questões, amados, espirituais, para o nosso próprio prazer, simplesmente. É muito bom eu estar aqui confortável, sabendo que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e ponto final. Mas não é essa a proposta do apóstolo Paulo aqui, amado. Eu tenho que falar dessa verdade, porque, afinal de contas, se eu compreendi ao ponto de ter essa convicção e certeza de que meu nome, através da minha fé em Cristo, está escrito no livro da vida do Cordeiro, eu entendi tudo acerca desse mundo. E, peraí, meu amigo ali, ele não sabe dessa verdade. Eu preciso proclamar. Tomemos cuidado, amados, com o evangelho do bem-estar, tá, amigo? Tá, irmão? Vamos tomar cuidado com o evangelho do bem-estar. As pessoas, às vezes, estão na igreja de Cristo só querendo isso. A gente encontra bem-estar na igreja? Claro que sim. Os melhores amigos, pessoas que se importam conosco, riem e choram conosco. Temos confiança total. Mas não é só o bem-estar que nós visamos, amados. Tomemos cuidado, porque tem um evangelho do bem-estar. Se eu me sinto bem, eu estou dentro. Se eu me vi inserido, estou dentro. Se minha pessoa é reconhecida, estou dentro. Tomemos cuidado com isso, amados. O que moveu o apóstolo Paulo jamais foi o seu bem-estar. E de um modo extremo, amados. Lá em Filipenses 1, 23, ele começa dizendo o seguinte, que depois dele dizer que viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então ele diz assim, eu nem sei o que eu desejo. Partir. Olhem, amados, mais um pouquinho de atenção de vocês, por favor. Olhem, não sei mais o que desejo. Partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
Mas se ficar aqui, trouxer benefícios para vocês, para a igreja de Cristo, eu já sei o que eu quero. Eu quero ficar. Amados, esse homem sofreu muito. Ele diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se eu posso escolher, ou se eu pudesse escolher, quando eu olho para o benefício de eu estar aqui, passando pelo que eu passo, mas que benefício isso pode trazer para o corpo de Cristo, eu prefiro estar aqui. Então era um homem que não estava preocupado com o seu bem-estar, porque não existe melhor bem-estar do que estar com Cristo. E ele diz, entre este bem-estar, o melhor de todos, está aqui padecendo todas as agruras deste mundo caído, eu prefiro estar aqui, se isso trouxer benefício para o corpo de Deus. Ensina nós ou não, amado. Tomemos cuidado com o evangelho do bem-estar, amado. Por outro lado, Paulo deixou claro que a proclamação do evangelho nem sempre se dá em condições ideais. Ele diz, pelo qual, por esse evangelho, eu sou embaixador em cadeias. É neste mundo difícil que nós estamos, amados. E neste mundo, dificilmente nós estaremos em condições ideais para, então, proclamar o evangelho. Este mundo, nós já sabemos, é um mundo de adversidade. E justamente por isso, nós dependemos da graça de Deus, da virtude do alto, da ajuda de Deus para fazermos conhecido o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que mistério é esse que Paulo queria proclamar? A gente está vendo aqui, esse semestre todo, pastor, na carta de Paulo aos Efésios, essa salvação garantida antes da fundação do mundo. E para todo ser humano, Paulo começa a sua carta falando justamente desse mistério. É só você ler com atenção e você vai entender, se é que já não entendeu. E ele fala ali de uma profundidade, com uma profundidade incomum. E aí, amados, para aplicar para a gente, não nos importa, hein, querido? Não nos importa que o mundo precisa conhecer isso. Que o mundo, às vezes, tem uma ideia do que você é quando vê você indo para a igreja. Uma ideia totalmente torta. Não te importa que ele precisa conhecer a verdade que faz você estar aqui domingo após domingo para adorar esse Deus? Não nos importa que o mundo precisa conhecer isso, amado, o Evangelho. Especialmente um mundo tão árido como o nosso, em nossos dias. Quanta gente, queridos, aprisionada pelo medo, um medo paralisante, que torna-se cada vez mais difuso, mais medo, aprisionador. E a gente, com o hábito de psicologizar tudo, acaba psicologizando os efeitos da queda. A psicologia está certa quando ela diz que alguns traumas trazem medo, complexos de pavor dentro da alma, está sim. Mas a gente não pode esquecer, amados, que alguns efeitos que temos no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, são resultados da queda. E nós vivemos um tempo de um medo difuso, paralisante. Pessoas estão aprisionadas por esse medo. E o medo foi um dos primeiros sintomas que apareceram depois da queda, não é verdade, amado? Quando Adão e Eva se esconderam, ele fala, nos escondemos porque sentimos medo. Assim que desobedecemos, sentimos medo. E esse medo é paralisante. E com os traumas pontuais de hoje, isso vai tomando uma proporção, amados. Não nos importa, amados, que essas pessoas precisam ouvir a verdade do Evangelho. Não dói em nosso coração ver tanta gente apavorada diante da vida, com medo do viver, amados. Nós temos vivido aqui, amados, em nossa comunidade, dias em que famílias muito queridas têm se despedido dos seus entes amados. Não é fácil, nós sabemos. No entanto, queridos, os nossos funerais, eles são também acompanhados, não são regados só pelo choro, pela saudade, pela dor. Nossos funerais são acompanhados por uma esperança revelada.
E essa é uma grande coisa, amados. Eu digo esperança revelada porque não é uma esperança inventada para passar algum bálsamo na dor horrorosa. É uma esperança que foi revelada, não inventada. E os demais não são dignos dessa esperança, conhecendo essa verdade, que continuem enterrando seus mortos, com pavor de tudo, sem um vento de alívio. Alguns calvinistas apressados poderiam dizer, mas esse negócio de ter que anunciar, né? Quem Deus escolheu, ele vai chamar. Eu criei aqui uma nova categoria de calvinista, né? Tem calvinista, hipercalvinista, neocalvinista, eu chamei aqui de calvinistas apressados, sabe? Pega logo para saber, não, bota a doutrina ali. E pode dizer, poxa, mas para que tanta essa lenga-lenga toda para dizer que nós temos que pregar, anunciar, falar? Se Deus elegeu, como diz aqui mesmo nessa carta, ele vai chamar. Esses calvinistas apressados nessa fala demonstram que não entenderam absolutamente nada. Porque, amados, Deus chama através da proclamação do Evangelho. Amém? Esse é o método de Deus. E, amados, eu começo com a Bíblia e termino com a Bíblia, tá? Primeiro, para mim, é Bíblia. Calvino vem depois, tá? Minha admiração pelo calvinismo está na sua exegese e na sua hermenêutica. E, nesse sentido, eu sou calvinista. Amado? Porque na sua exegese, na sua hermenêutica, ela vai apontar, essa abordagem chamada de calvinismo, vai apontar para o que as Escrituras dizem, a verdade do fato valioso das Escrituras, que Deus escolhe o ser humano na eternidade, mas o chama no tempo e na sua história. E como chama? Através da proclamação da verdade. Ok, amado? Já vem pelo ouvir. Essa é a melhor exegese da Escritura Sagrada. Ok? Então, Paulo fala disso aqui em Efésios 1,14, quando ele diz, olha, vocês depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo dele crido, vocês foram selados. Vocês, separados antes da fundação do mundo. Mas alguém poderá dizer assim, não há como compreender isso. Nem sei que tipo de calvinista é esse. E eu posso perguntar o seguinte, você compreende tudo da vida que você vive? Fala sério. Você simplesmente vive. Não é? Você compreende tudo da vida que você vive? Se eu compreender, eu vou viver. Você acredita que Deus te deu uma vida intrigante, misteriosa, e simplesmente vive. E por que não ser assim com as coisas e as questões espirituais também, né? Por que não avançamos usando os métodos de Deus? Eu acredito na eleição, acredito porque a Bíblia prega a eleição, mas acredito também que o chamado é através da proclamação do Evangelho. Será que nós ainda não compreendemos, amados, que os nossos caminhos e os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, que são mais altos do que os nossos? Será que não compreendemos? Paulo nos adverte que só conseguiremos fazer isso obedecendo e debaixo da força do poder de Deus. E aí, concluindo, queridos, eu digo aqui para vocês nesta manhã, analise como está isso na sua vida. E você proclamar o Evangelho. Estou dizendo de frequentar culto, trabalhar na igreja, somente como está isso na sua vida? De você falar do Evangelho. E clame ao Senhor que fortaleça você nesse quesito. O mundo está esperando, amado. O mundo está esperando. Seco. Seco. E tem pessoas que estão perto de você, não de João, não perto de Antônio,
não perto de Maria, tem pessoas que estão perto de você. E essas pessoas precisam ouvir de você. E ouvir o quê? O que temos para anunciar? Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. É o Evangelho. E essa pessoa, eu volto a dizer, que não está perto do João, do Antônio, da Maria, do Lucas, está perto de você. Convive com você. E talvez só com você tenha aquele lugar, sabe, de reserva, onde você poderia entrar com a verdade. Eu não sei o que há, amado. Mas que nessa manhã a gente aprenda com o apóstolo Paulo. Temos luta? Temos sim. Precisamos orar por muita coisa. Deixamos ali encostado um monte de coisa que daqui a pouco vamos entrar lá, pegar de novo e orar diante de Deus. Temos sim demandas, mas que nada disso tire de nós o maior dos objetivos, que é de proclamar o Evangelho de Deus neste mundo. Seria papo para um outro sermão, mas se eu olho o Evangelho ainda e sinto tanto constrangimento e não percebo a urgência que tem dessa palavra ser proclamada, talvez seja um sintoma de que eu não compreendi ainda. Eu entraria aqui naquela primeira oração que o apóstolo Paulo fez, lá no final do capítulo 1. Oro para que ele abra o entendimento de vocês, para que vocês percebam a profundidade disso tudo. Então vamos para esse quarto dessa oração do apóstolo Paulo. Mas compreendendo, é natural que a gente queira falar. E a gente precisa falar. Que Deus abençoe a nossa boca, a nossa língua, para proclamarmos isso. E sabemos, amado, que não será de outro modo, somente pela virtude do Espírito Santo, é que nós vamos chamar para uma conversa, amigo, às vezes de longa data, que sabe que você é cristão, mas talvez nunca tenha ouvido como Paulo anuncia. Mas, José, então eu preciso fazer um bom curso de teologia? Não. Preciso estudar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e dobrar os joelhos diante de Deus, dizendo, Senhor, eu quero falar da tua palavra para fulano, que a tua virtude esteja sobre mim. Você não vai defender seus pontos, não precisa defender Deus, bobeira, Deus zela pelo nome dele, não precisa defender a igreja, não precisa, amados. A nossa defesa aqui nessa comunidade de fé não é por essa comunidade de fé em si mesma, é pelo Evangelho, amados, por essa verdade. Amém? Vamos ficar de pé.